Jonathan Oliveira de Jesus, para alguns, o Michel Temer da nova geração, para outros o idealizador do Quarto Reich aí da Alemanha. Mentira e dessa, hein? Mentira e dessa. Mas, mais uma vez, agradecer ao professor Jonathan por estar compartilhando conhecimento com a gente. E te agradeço mais uma vez, professor, e vamos começar nossa aula de hoje. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com a gente, aqui com o slide aqui, para ficar melhor. E aí vamos falando o que a gente tem para falar hoje, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E vamos começar meio logo, porque o tema é longo e a gente sabe que a Segunda Guerra, ela né, acaba sendo enorme, né, pelo tema, né? Então, vamos lá. É muito abrangente, né? Só uma dúvida, tá aparecendo o compartilhamento aí? Agora está começando a aparecer. Apareceu. Então, beleza. Então, vamos lá, né, John? Então, hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Um tema extremamente amplo, né, para que a gente esteja falando, né? A gente já falou sobre o período entre guerras, já falamos sobre o Tratado de Versalhes, sobre a ascensão do Hitler, e vamos começar falando sobre os motivos ali da Segunda Guerra Mundial. Qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? A gente sabe que para se iniciar a Segunda Guerra Mundial, assim como a primeira, precisava de um estopim, né? E como nenhum dos países, nenhuma das nações deram um motivo para a Alemanha atacar alguém, né? A gente sabe que o motivo foi um suposto ataque polonês, né, a uma rádio alemã, né? E partindo disso, né, a partir daquele dia, né, ela acaba eclodindo uma Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha acaba invadindo a Polônia, né, acaba dividindo a Polônia, e aí se inicia a Segunda Guerra Mundial, né, com inúmeros contextos, né. E diante disso, Jonathan, para você, foi só este motivo que se começou a Segunda Guerra Mundial ou tinha outros fatores que se iniciaram a Segunda Guerra Mundial? Não, com certeza esse foi, como você falou, foi o estopim, né? Digamos assim, vamos pegar a Europa naquele momento, vamos supor, um barril de pólvora, e o que faltava era a fagulha para que o barril pegasse fogo e fosse pelos ares. Então já tinha todo digamos assim, um preparo para a guerra, a Alemanha já estava se rearmando, o Hitler, né, já tinha rearmado o exército alemão, a marinha, enfim, criou a Luftwaffe, né, que era a Força Aérea Alemã, e tudo mais, então tudo já encaminhava que ele queria a guerra, porque havia a teoria do espaço vital, né, o tal do Lebensraum, então havia, digamos assim, na visão dos nazistas, a necessidade de que a Alemanha tivesse um espaço maior, o chamado espaço vital, né, essencial para o crescimento da Alemanha e para a criação efetiva do famoso Terceiro Reich, o Terceiro Império. Então, se era um império, tinha que ser algo maior, né? Não só daquele tamanho como estava ali. Então, esse foi só o estopim, né, da guerra, mas não foi o motivo, foi só o evento que, digamos assim, deu início, né, o start para que a guerra começasse. Como você falou, foi um ataque simulado, na verdade, a Polônia, né, pelo menos pelo que os historiadores falam, não fez o ataque, foi algo orquestrado, arquitetado, né, pelo Hitler para justificar, digamos assim, a invasão à Polônia, que já havia sido dividida secretamente naquele pacto de não agressão, o Molotov-Ribbentrop, né, entre a União Soviética e a Alemanha. Então a Alemanha, eles fizeram o pacto, e como símbolo dessa amizade, eles fizeram assim, então vamos dividir a Polônia entre nós aqui. Pô, a Polônia nem sabia do que estava acontecendo, né? Eles dividiram a Polônia, então uma parte ficou, digamos assim, seria da Alemanha, a outra parte seria da União Soviética. E o interessante é que quando acontece essa invasão da Alemanha na Polônia, a Inglaterra e a França vão declarar guerra contra a Alemanha, mas pouco tempo após, ali no mesmo mês, se não me engano, a União Soviética também vai invadir a Polônia para pegar a sua parte, mas não vai ser declarado guerra contra ela. Esse que é o interessante. A Alemanha invade e a Inglaterra e a França declaram guerra contra ela. A União Soviética invade o outro lado da Polônia, mas ninguém declara guerra contra ela. Né? Então, interessante também a gente citar isso daí. Né? É uma curiosidade, digamos assim.
né? Sim, e ali, quando a gente fala em invasão da Polônia, né, como tu disse, né, a divisão foi, hoje seria até um pouco cômico, né, você Sim, declarar uma guerra e dividir um país, né, e outro contexto também, né, Jonathan, que a gente, nas nossas conversas paralelas, quando a gente conversa sobre guerra, né, é interessante entender que a Segunda Guerra Mundial, ela tinha um conceito de espaço, de território, que nos dias atuais ele já não se ocorre. Por quê? Porque sim, na época, né, se tinha-se a imagem de se quando mais território, mais riquezas tu teria. Hoje já ao contrário, os países nem querem mais território, né? Eles querem quanto menor os seus territórios, melhor, porque são menos, aliás, menos não, são menos territórios para que você cuide, são menos divisas com outros países, né? Para que você tenha que cuidar e menos população para que se tenha problemas sociais, né? Graves, né? Então, na sim. época, o essa imagem, né, de espaço vital e conquistar uma boa parte do globo, né, com aqueles ideais que ele tinha, e nos dias atuais a gente vê que quanto mais espaço, é pior para as nações, né? Então, essa questão do Estado Até, ela cai por terra após a Segunda Guerra. exatamente. Até inclusive para a gente ilustrar bem aí, a gente pode citar como exemplo hoje disso a China. A Sim, China ela não tem o maior território do mundo, ela tem um grande território, sim, ela é né, está entre os 5 maiores países do mundo, só que ela conquistou o mundo todo e ela não precisou invadir nenhum país para isso. Ela conquistou via comércio, né? Os produtos chineses hoje inundaram o mundo, a gente tem na nossa casa praticamente aí mais da metade do que a gente tem na nossa casa é made in China, né? Então eles sim. conquistaram o mundo, só que não precisaram de armas, de invasões, nada do tipo. Eles conquistaram via comércio, né? O mundo globalizado que a gente vive hoje. Né? Só que naquela época do Hitler havia essa necessidade de aumentar o espaço para a conquista de matéria-prima, petróleo, carvão, para movimentar a indústria alemã que estava naquela época em pleno vapor, né? E um contexto do Hitler também que ele foi estratégico nos territórios que ele gostaria, né? A gente tem que entender que foi todos os territórios que ele conquistou primeiro, ele tinha estratégias que ele já tinha pensado, né? Já era bem planejado, né? Aqui ainda eu coloquei um mapa aqui de como que ficou a Polônia, né? Como é que foi a divisão, né? O Sim. lado, né, leste ficou com a União Soviética, e o lado oeste ficou com a Alemanha nazista, né? E aqui ficou a divisão bem no meio do país, né? Então, e outro contexto que tu comentou ali sobre o início da guerra, né? É engraçado como a Liga das Nações não fez nada para evitar a segunda Guerra, né? Eu me questiono muito quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo alguns programas sobre a Segunda Guerra, pelo fato de que a Liga das Nações foi tão conivente, né? E os países como a França, como a Inglaterra, né? E até os Estados Unidos, né? Eles foram tão coniventes com a Alemanha, né? Que deixaram ela anexar território, né? Sabiam, né? Que tinha uma pessoa que tinha a intenção de invadir mais territórios, né? E apenas uma pessoa, né? Na Segunda Guerra Mundial tinha essa visão que o Hitler ia declarar guerra contra todo mundo, que era o Era Churchill, né? o Churchill. Reino Unido da Inglaterra, né? Apenas ele, né, que foi um derrotado na Primeira Guerra Mundial, apenas ele tinha essa visão, né, à frente do tempo, né, que a Alemanha ia declarar guerra com todo mundo e que ela ia dominar inúmeros territórios, né? E foi o que aconteceu, né? É, A Alemanha depois mostrou, digamos assim, as suas garras, né? Suas reais intenções. O sim, Hitler ele soube usar muito bem o dom da oratória para convencer os líderes europeus do contrário, né? Mas depois que ele acreditou que estava preparado, aí ele colocou em prática os seus planos de conquista da Europa, né? Que foram muito bem sucedidos no início, né? A gente até acha que vai falar depois ali da questão da Blitzkrieg. A sim, sim. Alemanha ela teve um avanço extraordinário no primeiro momento da guerra, né? Então É, ela se mostrou muito bem preparada e que não estava brincando, não. Ela veio mesmo digamos assim, para botar para quebrar, né? aqui nesse mapa, a gente já consegue ter um pouco de percepção sobre o quanto cresceu o território alemão, né? Nesse mapa aqui, ele pode ver a onda a leste da Alemanha, né? O quanto dos países ela conseguiu conquistar, né? Claro que alguns, como a Áustria, uma parte da Tchecoslováquia, né? Menos a Polônia aqui, né? Os demais, todos eles queriam ser anexados pela Alemanha, né? Por aquilo que a gente já comentou no período entre guerras, né? Até nem aconteceram durante a guerra, aconteceram até antes, né? A questão dos Sudetos, a questão da Áustria, né? Uhum. Mas a gente nota que ele queria território, né, para fazer realmente o terceiro Reich que a gente vai falar mais para frente o que é, né? Então, Exatamente. agora eu vou propor para a gente estar falando, eu vou voltar um pouquinho os slides para que a gente entenda aqui de quem que eram as alianças aqui, né?
quem eram os países do eixo, quem que eram os países aliados, né? Aquilo que a gente já comentou um pouquinho na semana passada, né? Os países do eixo, né? Que muita gente confunde eixos e aliados, né? Os países do eixo eram a Alemanha, a Itália e o Japão, né? Que eles tinham aquela aliança que tu comentou na aula É, passada, né? E os sim, aliados eram a Inglaterra, a França, né? E depois, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, né? Eu falo depois porque os Estados Unidos e a União Soviética acabam entrando depois, mas a gente vai falar mais à frente sobre isso, né? exatamente. Então, beleza. Vamos falar sobre as fases da guerra ou como é que tu quer continuar essa aula? Se tu quiser, podemos falar das fases, sem problema. Então, beleza. Quando a gente E fala da em questão, fase da... Ah, pode falar. acho que a questão ali dos países ali, a questão da entrada depois dos Estados Unidos e da União Soviética, a gente cita mais lá para frente, né, Beleza. oportunamente, então É, podemos é ir para a claro, fase já. né, em alianças, igual eu estou mostrando aqui no slide aqui, é claro que não são só esses 7 países, né? Sim, sim, sim. Basicamente, É que setenta e nem dois se a gente países fosse citar, por participaram exemplo, ali no eixo, teria, por exemplo, a Hungria, da né? Hungria. Teria, por exemplo, ali nos aliados, a gente poderia citar o Brasil, só Sim, que são países, digamos assim, que tiveram um papel mais secundário, né? Os é, principais, aqueles que realmente tiveram um papel mais preponderante, é os que estão ali na tela que tu tá colocando, que é os três países do eixo, né? O Pacto Tripartite e os aliados, que são aqueles quatro que estão ali. sim, exatamente. Então, vamos falar das fases da Segunda Guerra Mundial. Ela é dividida em 3 fases, né? Que é a primeira fase, de 1939 a 41, que é a vitória do eixo, né? A Alemanha, com a Blitzkrieg, ela acaba, né, conseguindo conquistas, né, enormes na Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos falar sobre essa primeira fase da guerra, que dura 3 anos, né? De 39 a 41, 2 anos, quase 3 anos, né? Que é a vitória do eixo, né? Então a Alemanha ela acaba vencendo, né, a primeira parte da guerra, né, conquistando inúmeros territórios, né, avançando, né, com o seu exército pela Europa, né? E aí ela acaba conquistando o que o Hitler já pensava, já imaginava no seu livro, né, John? Sim, exatamente. Inclusive, ali você falou da questão da Blitzkrieg. A Blitzkrieg, ela foi, numa tradução, ela significa guerra relâmpago, né? E ela foi de uma coisa que surpreendeu muito, por exemplo, a Inglaterra e a França. Principalmente a França, porque eles ainda estavam, os generais franceses. Interessante notar que, antes de estourar a guerra, a França era considerada a maior potência militar da Europa. E quando estoura a guerra, que o Hitler invade depois, lá em 1940, ele invade a França cai perante os nazistas em apenas um mês. Então veja, como essa prática, essa tática militar que eles utilizaram, ela foi muito bem sucedida e pegou eles de surpresa, porque eles ainda acreditavam que a guerra seria mais ou menos nos moldes que foi a Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra mais estacionária, aquela coisa de cavar as trincheiras, o cara ficava lá meses, né, às vezes até mais de um ano, esperando o Baioneta, né? inimigo, avanço de território muito pequeno, coisa de metros às vezes, e a Alemanha não, ela avançava quilômetros em questão de dias, né? E isso pegou todo mundo de surpresa, porque o exército francês, por exemplo, não conseguiu ter a logística necessária para, digamos assim, combater na mesma intensidade as forças alemãs. Inclusive, eles tinham uma linha ao longo da fronteira que era chamada linha Maginot, né? Era uma linha de fortificações. Eles acreditavam que, não, essa linha aqui de fortificações era tipo um muro que fazia circundava toda a fronteira alemã. Isso daqui vai barrar qualquer intenção dos alemães de nos atacar. Mas eles foram tão ingênuos que eles não terminaram o muro do lado da Bélgica. Os nazistas fizeram isso aqui, olha, o muro estava aqui, né? A linha imaginou, eles foram pelo lado de cima, invadiram a Bélgica e depois da Bélgica invadiram a França sem muita resistência e derrubaram a França em menos de um mês. Até se mostrou uma imagem ali bem interessante que o Hitler, né, em Paris, eu acho que não tem nada mais humilhante para um país do que você ter a sua capital ocupada, né? Porque é o coração do poder político e econômico de uma nação, né? É um símbolo muito forte. E ele ali tira aquela foto em frente à Torre Eiffel, né? Que é o maior símbolo francês, né? Conhecido no mundo inteiro. E então, assim como foi o caso da França, ele invadiu a Holanda, ele invadiu a Bélgica, ele invadiu a Polônia, a Dinamarca, a A Noruega, Noruega. Então, assim, a foram vários Bélgica, né? países, a Bélgica, foram vários países que ele invade ali
naquele início, né, nessa primeira fase que você falou de 39 a 41, que é o chamado avanço do eixo, né? Que a Alemanha avança, a Itália avança também, vai invadir a Grécia, enfim, e o Japão lá depois também do outro lado invadindo, né, a China, a região da Manchúria, invade Filipinas, Indochina, né? Aproveita, por exemplo, que a França estava ocupada, enfim, eles já eram aliados, ele invade a Indochina francesa, que hoje é o Vietnã, né? Então, foi um período de muito avanço do eixo, né? E os aliados estavam só recuando, né? Mas isso vai ter um limite ali que é em 41 que a gente já vai falar por quê. E daí, quando a gente fala em primeira fase, né, e é claro que quando a gente fala em invasões, né, o Hitler, ele tinha, na minha visão, claro, né, nessa primeira fase ele tinha um intuito bem claro, né, que muitas pessoas não conseguiam enxergar que era a invasão da França, mas também a invasão da Inglaterra, né, até que em 1940 um ataque aéreo, né, com a Luftwaffe, né, ataca algumas cidades da Inglaterra, mas, né, a Inglaterra mesmo, como você falou, sempre recuando, né, os países aliados nesse primeiro momento, né, recuando um pouquinho, mesmo assim, né, não estando preparado ainda, a Inglaterra resiste a esses ataques, né, em 1940, né? Outro contexto que é bem legal da gente lembrar, né, Jonathan, que é a questão da França, que ela também foi subdividida, né, num primeiro momento, né, Sim, sim. foi se dividido o sul e o norte, né, basicamente assim, né, uma divisão um pouquinho diferente, até depois eu mando o mapa para os alunos de como ficou a França, né, e é claro que aquele Marechal Pétain, né, que ficou Sim, responsável pela parte sul da França, né, ele colaborava, obviamente, com os nazistas, né, exatamente. engraçado a gente imaginar, né, imagina você dividir teu país, né, deixar uma outra nação, né, tomar o seu país e ainda você colaborar com um ditador ou um outro país que está dominando teu país, né? Então é engraçado como assim algumas nações marcharam na Segunda Guerra Mundial e acabaram sendo dominados como a França, que é um território enorme, né? Exatamente. O Hitler ele só não conquistou a França, digamos assim, porque ele não quis, a França inteira, né? Mas a parte sul, apesar de ele não ter conquistado, havia, como você falou, esse governo colaboracionista. Ele era um general francês de muito prestígio, lá da época da Primeira Guerra Mundial. Ele só não foi depois, digamos assim, preso, né, e morto ali depois do conflito por conta do seu passado, né, militar, enfim, de, de ter defendido a França na Primeira Guerra Mundial, mas ele colaborou com os nazistas, segundo ele, para evitar um mal maior, né, de que a França toda fosse ocupada, né? Mas na prática a França, digamos assim, inteira estava sob o domínio nazista, porque ou estava sob o domínio direto com tropas nazistas ou indireto com o governo que estava colaborando na parte sul, como você citou. Sim. Exatamente, eu estou até passando os slides aqui para ver se eu acho o mapa, porque também em 1941 o Hitler invade algumas áreas na África, né, mais precisamente na Líbia, né, mais para controlar o canal de Suez, né, na época, né, que era um canal Sim. importante para a época de passagem de embarcações, né. Eu acho que nesse slide aqui não tem o mapa que eu gostaria, aqui tem sobre o dia D, depois a gente vai falar sobre isso. Eu acho que não tem um mapa aqui. Mas a primeira O fase. canal de, Oi? o canal de Suez, como você citou, ele era muito importante, ainda hoje ele tem uma importância estratégica, porque ele liga, digamos assim, o mar Mediterrâneo ali, né, ao Oriente Médio, que é onde estão as maiores reservas de petróleo mundiais. Então, uma guerra necessita de muito petróleo, né, combustível, enfim. Então, a importância estratégica do canal de Suez para a Alemanha era enorme, e é por isso que eles vão invadir o norte da África, né? Então, até uma parte um pouco, digamos assim, um pouco comentada da Segunda Guerra Mundial, né? Os embates na África, enfim, a atuação que houve lá, mas foram também combates muito intensos que ocorreram na região, né? Os soldados da Alemanha nazista que lutavam na África eram os chamados. Então, assim, teve também essa questão que envolveu não só o continente europeu, mas envolveu a África, envolveu. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial vai envolver todos os continentes, exceto a Antártida. Porque a gente vai ter batalhas no Pacífico, que vão envolver a Oceania, vão envolver a Ásia, vão ter países asiáticos invadidos, a Europa, que digamos assim, o palco central, a África, que teve o seu norte também como palco de batalhas, e o continente americano também, não talvez com invasão de territórios,
mas com afundamento de embarcações, como foi o caso do Brasil, que teve embarcações afundadas por submarinos alemães no nosso litoral. Então, houve envolvimento de todos os continentes, por isso que até hoje não houve, né, nenhum conflito que conseguisse superar em grandiosidade o que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Não foi o conflito mais caro da história, porque houve conflitos posteriores, como a guerra do Afeganistão e do Iraque, que foram mais caros. Mas em número de mortes, em número de países participantes, a Segunda Guerra Mundial ela tem o primeiro lugar absoluto. Acaba vencendo uma primeira parte da guerra, né? E aí, após 1941, né, início de 42, né, vem o equilíbrio das forças. Por que o equilíbrio das forças? Pelo fato de que os Estados Unidos é atacado na Segunda Guerra Mundial, né, com a questão de Pearl Harbor, né, e a entrada também da União Soviética, que não estava praticamente nem aí para a Segunda Guerra Mundial, né, estava numa outra passada, né, estava com, uma, com um país que não queria guerra naquele momento, né, mas, né, em uma das decisões que eu considero, né, em questões de guerra, uma das decisões mais equivocadas de toda a história, de todos os contextos, e talvez que tenha rumado para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão à União Soviética, né? Talvez foi um dos calcanhar de Aquiles do Hitler, que ali ele realmente dá um tiro no pé dele, e aí, a partir de 1942, a história começa a mudar, porque vem o equilíbrio das forças, né? A recuperação aliada, né, principalmente na reconquista de territórios, né, mas principalmente pela entrada de fato dos Estados Unidos na guerra, né, pelo fato de que primeiro ele vai, né, guerrear no Pacífico, mas todo mundo sabe que ele estava ajudando a Inglaterra, né, todo mundo sabe que historicamente os Estados Unidos sempre esteve por trás da Inglaterra nas guerras, né, tanto na primeira quanto na segunda, e ele já estava enviando material bélico, soldados, e aí ele entra de fato na guerra, né, e aí a gente vai contar para vocês um pouquinho mais sobre esse contexto, né? Então, a segunda fase, né, é o equilíbrio de forças, né? Que ela se inicia em 41 com a invasão da Alemanha na União Soviética, né? E ele tinha, tinha uma visão, né? O Hitler ele tinha essa questão da União Soviética com a não expansão do socialismo na Europa, né? Ele tinha essa questão de ser contrário ao socialismo, né? Diferente de... Até esses dias nós comentamos, né, Jonathan, que um membro do governo brasileiro comentou que o nazismo era de esquerda, né? E a gente sabe que o governo do Hitler era totalmente contrário ao socialismo e ao comunismo, né? A gente sabe bem que era de extrema direita, né? Exatamente. E a entrada do exército alemão na União Soviética se dá pela Ucrânia, né? E posteriormente ele vai para aquela cidade chamada de Leningrado, né? Que era um caminho, né, para se chegar, né? E aí tem o ataque à cidade em homenagem ao Joseph Stalin, né? Que é Stalingrado, né? Que era uma cidade que tinha indústrias, né? Principalmente carboníferas, né? E tal, né? E aí essas questões acendem o Exército Vermelho, né, John? Exatamente. Essa questão até que tu citou aí da Operação Barbarossa, né, que foi a invasão da Alemanha à União Soviética, foi algo que pegou os soviéticos de surpresa, porque havia, e a gente comentou na outra aula, aquele pacto de não agressão. Ele foi assinado em 1939 e previa 10 anos, né, de vigência, ou seja, até 1949, digamos assim, as coisas estariam tranquilas. Depois, se eles iam renovar ou não, já seria outra história. Mas eles nunca imaginavam que em 1941, ou seja, 2 anos depois da assinatura do tratado, só 2 anos depois, os alemães fossem invadir a União Soviética de surpresa, né? E o Exército Vermelho não estava, digamos assim, preparado naquela época para combater de igual para igual o exército alemão, que estava muito bem armado, muito bem treinado. A questão da Blitzkrieg, que a gente falou ali, né, também, que até a gente não citou, mas a Blitzkrieg, para o aluno entender. Primeiro era um ataque aéreo maciço, na sequência vinha, né, a fileira de tanques, de blindados, e logo atrás da fileira de blindados vinha a infantaria, ou seja, para exterminar o que tinha sobrado, digamos assim, do bombardeio aéreo. Então era tudo tão rápido e tão bem coordenado que não tinha, digamos assim, como resistir. Aí o Hitler vai, invade a União Soviética, adotando a prática da Blitzkrieg, acreditando que em pouco tempo ele conseguiria conquistar o país, né? Só que ele não contava
com a tática que foi utilizada pela União Soviética, né? E também com o inverno soviético, que era bastante rigoroso. Os soviéticos, como eles não tinham condições, digamos assim, de enfrentamento, eles foram se recolhendo, mas conforme eles iam se recolhendo para o interior do país, e a União Soviética é gigantesca, é enorme, né? Era o maior país do mundo na época. Hoje a Rússia ainda é o maior país do mundo na época era ainda maior. Tinha mais países fazendo parte. Eles vão se recolhendo para o interior, né? Para o centro do país, e conforme eles vão se recolhendo, eles vão queimando tudo que possa ser aproveitado pelos nazistas, a chamada tática da terra arrasada. Então chega um momento que os nazistas estão bem longe de casa, né? Estão bem no coração, digamos assim, da União Soviética, sem ter o que comer, com frio, com fome, cansados, etc. E aí, então, é que o Exército Vermelho, já com um tempo, né, de preparo, vai então contra-atacar. E aí é que vai ter a inversão da situação militar da Segunda Guerra. Até então tinha um avanço do eixo, aí a partir desse momento vai ter o retrocesso, né? Vai ter um equilíbrio, e aí depois vai culminar lá na terceira fase, que é o avanço dos aliados e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então a União Soviética foi isso. Foi uma tática bem equivocada, porque o Hitler vai estar atacando tanto na frente leste quanto na frente oeste, né? Aqui atacando a Inglaterra, enfim, desse lado aqui vai estar atacando os soviéticos. Ele dividiu o exército. Isso foi muito equivocado. Talvez se ele tivesse atacado aqui primeiro e depois direcionado as forças para cá, talvez a situação tivesse sido diferente. Talvez. E com relação aos Estados Unidos, que também foi no mesmo ano ali, né, que houve a entrada dele, em 7 de dezembro de 41, a gente teve o ataque do Japão a Pearl Harbor, né, que foi aquela base americana que tem no Havaí. Esse ataque vai fazer com que os Estados Unidos declarem guerra ao Japão. Mas por que o Japão declara guerra? Né? Bem resumido. Porque havia um embargo dos Estados Unidos contra o Japão. Né? Um embargo de petróleo, teve suas contas bloqueadas nos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos fez isso? Para forçar o Japão a abandonar a Manchúria, que é uma região ali que pertence à China. O Japão não quis, né? Até porque a Manchúria tem muitos recursos naturais, enfim, petróleo, carvão. E aí, então, ele resolveu o seguinte, já que não tem jeito de conversa e diálogo, vamos atacar os Estados Unidos. Eles atacam primeiro, né? Usam o efeito surpresa. E aí, então, no mesmo ano, a gente tem a entrada dos Estados Unidos devido ao ataque japonês e a entrada da União Soviética na guerra devido ao ataque alemão. E é engraçado, né? Porque, assim, como você comentou, achei interessante o que tu falou. A relação Japão-Estados Unidos, na época, ela era estremecida, né? Na década de 30, né? Pelo fato de que o Japão invadiu a China e a Indochina e a região da Manchúria ali, né? Que bem comentou, né? E os Estados Unidos decretam um embargo comercial. Só que nesse meio tempo, em 1941, né? Haviam negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Japão. Só que no meio da conversa, né? Eu não sei se foi foi equivocado a questão, né? Acabaram bombardeando a base naval de Pearl Harbor, né? Que inclusive tem o filme, né? E aí prosseguiu a ofensiva contra os norte-americanos, né? Na Ásia Meridional, no Pacífico. Diante do ataque, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, e declarando guerra ao Japão, quem declarou guerra aos Estados Unidos foi a Alemanha junto, pelo fato daquele pacto tripartite que você comentou na outra aula. Exatamente. Diante disso, né? Os japoneses espertos, né? E sabiam que não tinham tantas material humano na região da Ásia, né? Eles invadiram a Malásia Britânica, né? Já como um motivo, né? Mais um motivo para os Estados Unidos defender ainda mais, né? Depois o Porto de Singapura, a Birmania, a Indonésia, as Filipinas, como tu comentou, né? Também Hong Kong, né? Que muita gente esquece de comentar, mas também foi tomada pelo Japão, né? Que era dominada, na sua maioria, pela Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? E a ofensiva, né, na época, né, o Japão acabou conquistando 4 milhões de quilômetros quadrados. Imagina, né, o Japão, um país pequeno, num tempo curto, de um ano, ele conquista, né, 4 milhões de quilômetros quadrados, além de que uma população de 125 milhões de pessoas ele acaba dominando, né? Então, ele acaba comandando toda essa população, né? Exato. Até a gente estava falando sobre a questão de espaço vital. Essa ideia do espaço vital, ela não era só da Alemanha. Havia também essa ideia lá no Japão, até porque o Japão, se tu pega no mapa, é um arquipélago, é um conjunto de ilhas, é um país pequeno. O território, além de já ser naturalmente pequeno, ele se torna ainda menos aproveitável pelo fato de que o Japão é um país muito montanhoso. Então, isso dificulta a agricultura, dificulta a questão de
atividades industriais, né, etc., recursos naturais limitados. Então havia essa necessidade, né, do Japão ampliar os seus territórios. E aí primeiro vai mirar a China, porque está logo ali, né, está pertinho, digamos assim, geograficamente. A região da Manchúria, que era muito rica. A China, naquela época, não era nem de perto a potência econômica, militar, enfim, que é hoje. Então, o Japão era o dominante na Ásia naquele período. Então, ele conquista a China, digamos assim, até facilmente, né? As táticas japonesas, elas eram muito criticadas porque eles chegavam, eles matavam civis, idosos, mulheres, havia estupros coletivos. Então, assim, onde o Japão teve, as histórias foram horríveis, assim, sabe? Eles fizeram verdadeiros crimes de guerra, né, barbaridades mesmo. Isso também ajudou a fazer com que nos países conquistados houvesse uma forte resistência, né? Porque eles chegaram tão brutalmente que aqueles que não morreram passaram a lutar contra, né? A fazer boicotes, práticas de guerrilha e por aí vai. Além da questão dos Estados Unidos, havia também a resistência nos países ocupados contra os japoneses, né? Então também isso é importante citar. Agora eu passo a palavra para você, não sei se tu quer comentar mais alguma coisa. Então, ali eu vou voltar um pouquinho para a Europa ali, né? Porque a invasão da União Soviética ela acontece em 1941, né? E a Alemanha ela tinha um plano da Blitzkrieg, como você já comentou, que era o plano dos alemães era conquistar a União Soviética em 8 semanas. 8. Imagina, em 2 meses eles tinham intenção de conquistar a União Soviética, um território imenso da União Soviética, né? Que se a Rússia hoje é o maior território, a União Soviética na época era muito maior, tanto que quando se dividiu em 1991, se subdividiu em 15 países, né? Exatamente. Mas por que ele queria conquistar rápido, né? Porque ele não tinha, né, uma questão financeira e não tinha nem recursos naquela época. Por isso que ele, né, tenta tão rapidamente dominar a União Soviética, né? E aí ele tinha Exatamente. 3 objetivos principais, né? O primeiro deles, todo mundo sabe que era Moscou, que era a capital, né? Depois era Leningrado e, por terceiro, que é uma cidade que muita gente tem aquela confusão, né? Mas que tem aquela dúvida, que é a cidade de Stalingrado, que é a cidade que era em homenagem ao Stalin, como eu já comentei atrás, né? E a gente tem que analisar que a capital foi quase conquistada, foi quase, né? Foi próximo, Eles né? Mas chegaram, digamos assim, nos muros de Berlim, mas não nos muros de Moscou, desculpe, não mas conseguiram. não conquistaram. E tu falou ali de Stalingrado, né? O Hitler, ele foi aconselhado pelos seus generais a não conquistar Stalingrado, pelo menos não naquele momento, né? Porque havia, primeiro, pelos generais alemães, era muito mais importante que eles conquistassem a região do Cáucaso primeiro, que seria uma região importante porque ela era produtora de petróleo, então ela daria suprimento de petróleo para a máquina de guerra alemã. O Hitler não, ele divide, ele manda uma parte para o Cáucaso e manda uma outra parte do exército se dirigir a Stalingrado. E por que Stalingrado? Porque era um jogo de vaidade ali, né? O nome da cidade tinha o nome do governante, né? Stalin, né? Joseph Stalin. Então ele queria, digamos assim, conquistar Stalingrado pelo simbolismo, né, que ela tinha. Não era uma cidade tão importante, tão populosa assim. Só que ela tinha esse simbolismo por conta do nome. E o Hitler ele vai bater o pé e diz: não, eu quero que conquistem Stalingrado. E esse também foi uma das estratégias erradas do Hitler, porque quando ele divide o exército e manda para Stalingrado, acreditando que seria fácil, a gente vai ter origem à maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Né? Calcula-se que tenha morrido em torno de 1 milhão de homens, entre alemães e soviéticos, só em Stalingrado. Gente, 1 milhão de pessoas é muita coisa. E foi uma batalha muito sangrenta pelo fato de que foi uma batalha, digamos assim, urbana, né? Porque era literalmente conquistar rua, prédio a prédio, quarteirão a quarteirão, né? Os alemães se deram também muito mal nessa tática, porque a Blitzkrieg não funcionava dentro de uma cidade. Então, por isso que eles acabaram perdendo a Batalha de Stalingrado, e após a perda da Batalha de Stalingrado, aí então os alemães vão tendo derrotas, vão colecionando derrota após derrota. Ali é a derrocada. Para mim, a derrocada alemã acontece ali, né? Ali Sim. a União Soviética entra de fato na guerra, né?
Mas ali que tu comentou, a região do Cáucaso é a beira do rio Volga, né, que se chama Isso. Stalingrado. Então, ali tinha um controle, né? Ela era praticamente crucial para a Alemanha, né, porque garantia os postos de petróleo, né, como a gente já comentou, né, e além de ter aquela questão simbólica do nome do Stalin, que, né, Hitler, né, o Hitler também ele era muito esperto, né? Porque ele falava para o Stalin que ele gostaria de atacar os Estados Unidos e ele falava para o Roosevelt que ele gostaria de atacar a União Soviética. Então ele ficou nesse jogo por um bom tempo, né? A gente sabe que ele ficou por um bom tempo fazendo esse joguinho de não, eu vou invadir a União Soviética, Estados Unidos, pode ficar tranquilo. E para a União Soviética ele falava que ia invadir os Estados Unidos, né? E aí ele conseguiu enganar todo mundo, né? É. Eu até estou achando um mapa aqui para a gente ilustrar melhor. Eu já vou colocar aqui na tela para que fique melhor para a gente entender aqui. Aí a gente vai mostrar para os alunos como que foi a ascensão. Deixa eu só abrir ele aqui, aí vai ficar melhor. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui, daí vai ficar melhor para a gente entender como eram as distâncias, e por isso que a Alemanha ela tem essa derrocada, quer ver? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui, tá compartilhando aí? Para mim tá aparecendo aqui, tá tela preta. Pera aí. Agora parou. Deixa eu compartilhar aqui então, que daí fica melhor. Deixa eu voltar aqui no Google Meet. Só que o meu computador está um pouquinho lento aqui. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Deixa eu apresentar aqui o mapa. Daí a gente vai entender por que a gente fala, por exemplo, assim, né? Foi um erro e tal, mas por causa disso. Quer ver, pessoal? Aqui, ó. Tá aparecendo aí para ti, John? Não, não tá aparecendo para mim aqui, não. Agora acho que vai começar. Ah, apareceu. Aqui, ó, pessoal. Aqui eram as invasões. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se fica melhor. Ficou melhor? Fica, né? Aí, fica. Aqui estão as três cidades aqui, né? Olhem Stalingrado, a distância para Leningrado para Stalingrado, que eram as três cidades, tá? Aqui, aonde eu estou mostrando para vocês aqui com o mouse aqui, ó. Aqui era a região de Stalingrado e era essa região aqui que ele gostaria de tomar, tá? Aqui, em Kiev, aqui que foi onde a gente comentou que ele entrou pela Ucrânia, tá? Ele invadiu pela Ucrânia. E aqui do outro lado era a região de Leningrado, aqui, ó, pessoal. Notem que ele entrou por aqui. Mas notem que a União Soviética era tão grande, olha a distância de um lado para o outro, né? E Moscou ficava no centro, né, das duas cidades, né? Só que uma distância imensa, né? Então, o que o Hitler pensou, né? Ele invadia em duas frentes, né? Dominava esses dois territórios e aí ele iria para Moscou, né? Exatamente. E ali esse mapa é interessante da gente mostrar, porque aí a gente tem a ilustração, né, do quanto era distante. Então, assim, eles estavam, digamos assim, mais perto do coração da Rússia do que da Alemanha. E aí isso acabou fazendo com que houve uma dificuldade de envio de suprimentos. E como você bem falou, eles estavam preparados para 8 semanas. E isso foi se prolongando, e não tinha preparo para que a guerra durasse mais do que 8 semanas. Até poderia, sei lá, durar mais umas 4 semanas, talvez, mas acontece que durou muito tempo, né? Durou muito mais que um ano. E aí a Alemanha não tinha preparo nem financeiro, como você citou, nem logístico para atender, sair suprimento da Alemanha para ir até as cidades que estavam sendo ocupadas pelos alemães. E como os soviéticos deixaram tudo arrasado, queimaram tudo que pudesse ser utilizado, eles estavam literalmente morrendo de fome. Né? Então tinha doença, frio, fome, o inimigo também, claro, né, do outro lado, ali pronto para matar. Então teve e o moral, né, o moral das tropas cada vez menor, né? Tanto é que foram feitos inúmeros prisioneiros alemães pelos soviéticos, né? Eles simplesmente abandonaram as armas porque eles viram, não tem mais como. Não tem como a gente vencer isso aqui. E ali que tu comentou, existem livros que dizem 1 milhão de mortes, mas tem livros que dizem 2 milhões de mortes, né? E era conhecido como um inferno na Terra, né? Pelo fato de que a guerra era muito sangrenta, né? A cidade, né, de Stalingrado, ela foi arrasada, foi destruída na época, né? Imagine inúmeros conflitos na época ali, né?
Sim, E os alemães estiveram bem próximos a conquistá-lo, né, mas bem próximo mesmo, né? Porém, a resistência soviética da época ela foi muito forte, né? Assim como os alemães tinham aquela questão de jamais se render, a população soviética na época, na época não, até hoje é assim, mas jamais se renderia, né? E durante essa batalha, milhares de soldados morreram, né, como a gente já comentou, né? E a derrota da Alemanha vem depois da Operação Urano, né? Como a gente já comentou, a Segunda Guerra Mundial ela tem inúmeras operações, né? A Barbarossa, o Dia D, a Operação Urano, inúmeras. Se a gente for citar, dá muito mais de 50, dá, sei lá, umas 80 operações que tiveram na Segunda Guerra Mundial, né? exatamente. E após isso, né, os alemães foram empurrados para fora da cidade, né, e sem autorização para recuar, foram cercados pelos soviéticos, e aí não tinha outra, né, outra opção a não ser se render, né. E aí, de Exatamente. fato, vem a recuperação dos aliados na guerra, né. Eu acho que esse foi um marco, né, na Europa, né, pelo fato de que a União Soviética sozinha, né, sem a ajuda dos Estados Unidos, né, basicamente no seu país, né, sem a ajuda da Inglaterra, né, ela acaba conseguindo conquistar, né, a inúmeros soldados, né, e acaba não se rendendo, né, John? Exatamente, foi uma tática também, assim como a Alemanha teve suas táticas, a União Soviética teve as suas. E eles foram muito prudentes, né? Eles foram muito inteligentes no primeiro momento de recuar, porque eles viram, não adianta a gente ficar aqui se a gente não tem poder de fogo. Vamos recuar, vamos destruir o que eles puderem utilizar e vamos recuando, vamos recuando. Enquanto isso, eles foram ganhando tempo, é, longe das áreas ocupadas pela Alemanha, o Stalin ele reorganizou a indústria soviética. Então, as cidades que não foram ocupadas, elas se transformaram em verdadeiros parques industriais de produção de armamento, de tanques, de armas, uniformes, etc. E aí, então, quando eles tiveram, digamos assim, um arsenal suficiente para poder contra-atacar, e aproveitando-se do fato de que já estavam os alemães muito desgastados, aí eles vão contra-atacar e aí não tem para ninguém. Eles conseguem avançar muito, né? E tanto é que esse avanço vai ser tão bem sucedido que quem é que chega primeiro em Berlim? A União Os Soviética. soviéticos, é o E muita Exército gente Vermelho. tem uma percepção contrária, né? Muita gente acha que os Estados Unidos dominou a Alemanha e acabou conquistando, e não foi. Não, exatamente. Claro que houve a invasão dos dois lados, né? Atrás do dia deles vieram pela França, foram libertando a França, dali eles foram libertando os outros países, foram libertando a Holanda, a Bélgica e assim por diante, até que eles vão chegar na Alemanha também. Só que quem chega primeiro a Berlim, né, que vai começar o bombardeio a Berlim, né, ali no derradeiro, nos últimos dias, né, derradeiros ali da Segunda Guerra Mundial, são os soviéticos, o Exército Vermelho. Tem uma imagem, inclusive, que é bastante interessante, bastante simbólica, que são os soldados soviéticos hasteando, né, colocando a bandeira vermelha, né, a bandeira da União Soviética no Reichstag, que era o parlamento alemão, né? Então eles ali mostrando, ó, nós chegamos primeiro e conquistamos isso daqui, né? Vou achar essa imagem aqui. Aqui, como a gente já falou sobre a segunda fase, né, o empate, digamos assim, na Segunda Guerra Mundial, né, e pelo fato de que a Alemanha já vinha, né, perdendo muitos soldados, né, já vinha com problemas financeiros, né, muita gente também contrário, problemas também na Itália, né, que a população iniciando uma revolução, né, então, tinha inúmeros fatores que acabaram desgastando, né? A Itália já não conseguia mais. Porque a Itália, vamos combinar, né, John? A Itália é um fracasso em guerras mundiais, né? Tanto na primeira quanto na segunda, é Foi. tipo, é pífio, né? A questão da participação italiana na guerra, né? Eles invadiram a Etiópia, na África, ah, tentaram uma invasão da Grécia, os gregos praticamente deram um pau nos italianos, aí o Hitler teve que ir lá e socorrer, né? O Hitler enviou tropas, daí eles conseguiram conquistar a Grécia, mas se fosse depender só dos italianos, eles não tinham conquistado porra nenhuma. E, inclusive, até falando sobre a questão da participação brasileira, o Brasil ele vai lutar na Itália, né? Quando ele vai para Castelo, né? a Segunda Guerra Mundial, ele vai lutar no território italiano contra as forças alemãs, né? Porque o Mussolini, ele, antes de acabar a guerra, ele vai ser até executado, ele vai ser enforcado, ele e a esposa, né? Ele estava tentando fugir.
sim. E aí a parte que estava sob o domínio alemão ela vai ser atacada ali pelos americanos, os brasileiros, enfim, tanto que eles vão conquistar a cidade de Monte Castelo, né, que foi digamos assim, a mais famosa batalha que os brasileiros participaram na Segunda Guerra Mundial, né? Então, é como se falou, a Itália foi um fracasso. Tanto na primeira, né? Primeira Guerra Mundial eles até mudaram de lado, né? Eles começaram de um Sim. lado e foram para o outro. E na Segunda Guerra Mundial eles a participação tanto é que você vê que praticamente só se fala da Alemanha, Estados Unidos e Japão, né? E a Inglaterra ali. A Itália tem um papel pequeno diante do contexto dos outros países, né? A Itália foi uma participação pequena. Notem que, por exemplo, o Brasil, é claro que a gente tem que, né, elevar os nossos soldados que foram 25 mil, 35 mil, não passa disso, né? Mas, assim, o Brasil é um país totalmente despreparado para uma guerra, vai, né, e reconquista uma parte bem importante na Segunda Guerra Mundial, né? Então, para notar como um país como a Itália estava totalmente relapso ao que era realmente uma guerra, né? Mas nota-se que ela queria se aproveitar da Segunda Guerra Mundial, né? Queria se aproveitar do Sim, avanço alemão, né? Então, exatamente. estou tentando compartilhar a tela aqui, mas meu computador está um pouco lento, cara. Aqui para mim tá aparecendo a tela do dia D. Eu queria mostrar para os alunos aquela imagem que tu comentou dos soviéticos Ah, sim, da bandeira. Eu tenho imagens aqui na internet, mas eu não estou conseguindo porque meu computador está muito lento. Quero ver se eu consigo aqui. Peraí. Parar a apresentação aqui um pouquinho. Cara, meu computador está horrível. É, a tecnologia. Enfim, eu não vou conseguir aqui porque o meu computador ele está travando, não estou conseguindo. Mas enfim, depois eu mando para os alunos ali, é uma imagem emblemática que existe, né, dos soldados soviéticos. Mas, agora, como você já bem comentou, né, os Estados Unidos precisavam entrar na Europa, né, de alguma forma, né, e aí vem o dia D, né, Jonathan? É o dia, é a operação, para muitos, né, e para mim também, a maior operação militar da história, né, da humanidade, Sim, né? Ela foi uma operação que, sim, para os saudosos da Segunda Guerra Mundial foi um marco, né? Porque o dia dele foi uma operação que sem precedentes assim na entrada dos Estados Unidos na Europa, né? Aqui nessa imagem aqui, vocês podem notar que tinham 6 bases que os Estados Unidos poderiam entrar na guerra, seja, né? Eu estou falando dos Estados Unidos porque foi aonde ele entrou, né? Mas ali poderiam entrar com tropas canadenses ou tropas inglesas, né? Ali com a Grã-Bretanha, né? E aqui, né? Mostra por onde que eles entraram. Aqui nessa região aqui do mapa aqui estava praticamente toda tomada pela Alemanha, né? Então eles tinham que acertar aonde que eles iam entrar para começar o contra-ataque contra a Alemanha, né, Jonathan? E o nome dessa exatamente. operação, né, além de dia D, é a Operação Overlord, né? Foi responsável por aumentar o desgaste dos alemães durante o conflito, né? Tem inúmeros filmes e livros que comentam sobre o dia D, né? Mas para mim eu acho que é a operação mais emblemática da Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem até o jogo lá que é o Call of Duty que até inclusive a gente já jogou aqui em casa, que ela começa no dia D, né? Em 1944 e a partir dali aí é história, né, John? Sim. Tem um filme também, tem vários filmes da Segunda Guerra Mundial que são fantásticos, mas um filme que começa já bem nessa operação que a gente está falando aí é o clássico, né? O Resgate do Soldado Ryan. O filme já começa, ele inicia eles chegando às praias da Normandia, né, os soldados americanos, e aí foi outra tática errada do Hitler, porque apesar de ter bases da Alemanha nas praias que foram invadidas, ele concentrou mais forças em Calais. Não aparece no mapa, Calais fica um pouquinho mais para cima, que é o ponto francês mais próximo da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, né? Daí tem entre a França e a Inglaterra o Canal da Mancha, e o ponto mais próximo da Inglaterra era Calais. E ele achava que as forças aliadas iriam invadir por Calais. Só que elas invadiram pelo outro lado, que era um pouco mais distante, né? E que tinha menos fortificações. E o dia D até hoje, inclusive, ele é sinônimo, né, de importante, né? A dia D da vacinação, por exemplo, né? É uma expressão até hoje muito utilizada. E ele foi a maior operação, como você falou, militar da história, envolveu mais de 150
1.000 soldados numa única operação, né, simultânea. Então eles invadiram as praias ali que está ali no mapa simultaneamente, né? E aí eles vão conquistar essa região. Dali eles vão conquistando a França e vão avançando, vão chegando mais soldados depois, né? E eles vão avançando em direção ao território alemão e libertando durante o caminho os países que tinham sido conquistados, né? Pelo exército alemão. Então foi uma Exatamente. operação muito importante porque ali, digamos assim, é o começo do fim do que era o terceiro Reich, né? O Império de Hitler. Ali apenas lunáticos lunáticos alemães e membros do governo e o próprio Hitler achavam que poderiam ainda vencer a Segunda Guerra, né? Achavam que poderiam resistir, mas a partir desse momento, os Estados Unidos volta suas forças para a Europa, né? Mandando inúmeros soldados, material bélico, tecnologia, né? E inúmeras outras coisas. E aí, quando ele acaba invadindo, né? Uma das primeiras medidas foi retomar a França, né? Como a gente já sabe, né? Ela, né, devolve a França para os franceses, né? A velha resistência francesa, né? De uma boa parte Uhum. da população, né? E o dia D, como tu disse, é o começo do fim, né? E aí vem as reconquistas, né? Da Europa, né? A devolução de territórios, digamos assim, né? E aí, né? Como está aqui no texto aqui, né? O dia D foi realizado em um clima de grande desconfiança na época, né? Porque poderia ser um tiro no pé, né? Tem aquela questão também, Jonathan, que a gente sempre comenta quando a gente conversa, né? Sobre a guerra de mentira, né? Sobre aquelas questões de enganações na época, né? Tipo, de enviar paraquedistas falsos, né? Para que Sim, pra confundir o exército alemão de onde eles iam desembarcar, né? Então, a Segunda Guerra ela é marcada, ela é incrível de se estudar, de você entender, porque ela tem inúmeros contextos, né? A questão da guerra de mentira, de tanques de plástico que eles colocavam nas praias, entre outras coisas, né? sim, é muito bacana essas estratégias, né? Até, inclusive, um outro filme que você citou aí que me fez lembrar é um filme que agora não me fugiu o nome, mas fala de um matemático, né? Que ele foi, digamos assim, o pai do computador, Ah, e, ele vai conseguir decifrar a Enigma, que era a máquina de guerra nazista que decodificava as mensagens, né? E eles queriam saber como é que era essa máquina, porque se eles soubessem, eles saberiam o que, que os alemães estavam falando, né? E isso é muito importante, você saber o que, que o inimigo está falando antes que aconteça. E eles tinham desvendado a Enigma, desvendaram, e para que não houvesse a desconfiança dos alemães, que eles já sabiam os códigos da Enigma, eles vão literalmente, digamos assim, escolher quem é que vive e quem é que morre nos ataques. Ou seja, eles sabiam de todos os ataques que iriam acontecer, vamos sim. supor. Só que para não dar na cara, opa, mas como é que a gente está dando tudo errado? Opa, eles devem ter descoberto o que a gente está falando. Eles deixavam que alguns ataques acontecessem, não avisavam, e outros eles comunicavam, diziam, ó, oh, muda tua rota, vai para lá, vai para cá, e aí os ataques eram frustrados, né? Então, é muito interessante se a gente for analisar, tem tanta coisa envolvendo que foi um conflito muito complexo, muito complexo. A gente está resumindo, né, Jonathan? Sim, Porque a Segunda Guerra ela tem inúmeros contextos. O nome desse filme que você está falando se chama Jogo da Imitação. jogo da imitação, exatamente. E tem uma série de filmes aqui que eu coloquei para os alunos, para quem gosta do assunto, né? Filmes que falam sobre a Segunda Guerra, que até vou chegar no slide aqui para a gente ver, mas tem inúmeras, né? Aqui, ó, tem vários aqui. O Pianista, Amém, O Resgate do Soldado Ryan, que tu falou. Esse filme aqui Uhum. do Resgate do Soldado Ryan, que é dirigido. O Tom Hanks, né, que é o protagonista. Esse filme aqui ele não é baseado em fatos reais, mas a maioria dos filmes que estão aqui são baseados em fatos reais. Esse personagem, o Soldado Ryan, é fictício, não sei se tu... Sim, sim. Mas as operações, elas aconteceram, mas esse resgate, ele não acontece, né? Talvez um filme clássico para quem gosta é A Lista de Schindler, né? Que é um filme, talvez um dos mais feras, né? Da Segunda Guerra Mundial. Tem os mais recentes, que é Até o Último Homem, que é um filmaço, né, cara? Que é uma batalha na Ásia, né? Que muita gente não consegue entender. Operação Valkyria, tem entre outros. E aqui eu coloquei também as séries também que tem na Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial, né?
que é Uhum. uma carreira, grandes momentos da guerra em cores, o Círculo de Hitler lá, que comenta sobre os asseclas, sobre, né, Muito legal. a batalha, e, enfim, né. Então Um vamos seguir. outro, Opa. só completando a tua lista ali, eu não sei se está ali, eu não estou enxergando, mas um outro filme também que é muito legal, e que trata também dessa questão da Segunda Guerra, mas mais focada na questão do Holocausto, é O Menino do Pijama Listrado, né? É Ele não clássico. foca, ele é um filme que ele não fala tanto da questão da guerra, digamos assim, em si, né? Da questão das batalhas e tal. Mas ele fala mais da questão dos judeus, dos campos de concentração, né? É claro que também é fictício, né? Eles pegam a ficção de um menino alemão que fica se encontrando na cerca com um menino judeu e tal. Mas é interessante porque o filme ele aborda muito parte histórica também, né? E Sim. aí a gente começa a entender também um pouco por que que ocorreu o Holocausto, por que que o judeu era visto daquela forma, por que que eles foram mandados para os campos de concentração, né? Então é bacana isso também. E engraçado também lembrar que, por exemplo, foi apenas em 1944 que os países descobriram o Holocausto na Europa. Os países não tinham conhecimento do que estava acontecendo com os judeus, que, né, num primeiro momento foram mandados para os guetos de Varsóvia, né, mas apenas em 1944 que se descobre o que estava acontecendo com esses caras. Que aí, como os Estados Unidos acabam conseguindo dominar alguns territórios, eles conseguiam ver o que estava acontecendo com esses caras, né, com os judeus, né, principalmente, né. Exatamente. Então, Jonathan, para a gente não se estender tanto, né, vamos para a terceira fase, que é a vitória dos aliados, né, a partir, né, ela parte, né, ao meu ver, né, na questão da Itália, né, ela entra na terceira fase com né, o Mussolini acaba saindo do poder, o país acaba abdicando da Segunda Guerra Mundial, né, ele é destituído pelo rei, como tu já comentou, né, em 1943, né, entre outras coisas, né? E aí, mais uma vez, né, após isso, a Itália muda de lado na guerra, digamos assim, né? Ela acaba se voltando também, né, contra a Alemanha, né? Mas também teve uma participação pífia em ambas as partes da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E aí, continuando aqui sobre a terceira fase, vem a questão praticamente, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Era questão apenas de tempo, né, Jonathan, que a Alemanha ia ruir, né, pelo fato de que já estava praticamente sem soldados, né? Como já falei, apenas a utopia de alguns membros do alto escalão da Alemanha não queriam se render, não queriam desistir da guerra, inclusive o Hitler, né? Temos mais alguma coisa para falar sobre o final ali depois do dia D, professor Jonathan? Ah, não, tem bastante. Tem a Japão, tem a conquista de Berlim. A questão do dia D a gente já comentou, né? Que foi uma operação essencial para o fim da guerra. Na Europa, aí a gente vai ter, em 1945, ali em abril, a Alemanha vai, digamos assim, já está rendida, né? Em 30 de abril, se eu não estou enganado, o Hitler vai se matar. Muitos próximos a ele também vão fazer a questão do suicídio, como foi o caso do Joseph Goebbels, que ele se mata, a esposa dele, os filhos também todos praticam suicídio, né? O Hitler foi ele e a esposa. Outros líderes nazistas vão fugir, inclusive alguns deles vão até nunca ser descobertos, vão vir para a Argentina. Teve um deles que foi Josef Mengele, que foi descoberto só depois da morte dele, que veio para o Brasil, que era um dos que atuou nos campos de concentração, fazendo experiências contra judeus. Ele era um médico, né? Sim. E aí a gente vai ter, então, a derrota da Alemanha, né, num primeiro momento, dentro da Europa, e aí, com a derrota da Alemanha, acaba a Segunda Guerra Mundial na Europa, né? É, Daí vai ter depois a divisão da Alemanha, vai ter a divisão de Berlim, em 4 zonas de ocupação, a Alemanha vai ser dividida em duas, a parte socialista, que era a RDA, e a parte capitalista, que era a RFA, né? E aí a Europa já vai começar a sua, digamos assim, o seu contexto de reconstrução e a mudança do seu mapa político, né? Só que a Segunda Guerra Mundial termina na Europa, mas não termina ainda, digamos assim, porque na Ásia a gente ainda tem o Japão, que não tinha se rendido, as batalhas ainda continuam no Pacífico e depois vão estar até dentro do próprio Japão, né? E aí a gente vai ter lá, em agosto, dia 6 de agosto e dia 9 de agosto, nós vamos ter as bombas atômicas, primeiro em Hiroshima e depois em Nagasaki, né? isso Que mesmo. vão ser, digamos assim, as que vão forçar o Japão a se render. Ele vai se render em setembro, né?
E foi, até hoje, digamos assim, foi uma atitude dos Estados Unidos até hoje muito criticada, né? Se havia ou não a necessidade de ter o bombardeio atômico, porque foi, digamos assim, uma coisa que foi uma verdadeira carnificina, né? Somando os dois ataques atômicos, a gente tem aí estimativas que chegam até 200 mil mortos, né? Com duas bombas. Então, muita gente que morreu, em sua maioria, civis, né? E eram cidades que não eram tão importantes estrategicamente para o contexto japonês. Elas foram escolhidas porque elas eram cidades, digamos assim, que praticamente não tinham sido destruídas, bombardeadas. E aí os Estados Unidos escolheu essas cidades justamente para medir o impacto da bomba, para ver o que ela poderia destruir, né? É, ali só, voltando um pouquinho, né, só para a gente estar praticamente finalizando, que final de 1944, início de 1945, a situação da Alemanha já era terrível, né, era desesperadora, né? E nos primeiros meses de 45, os alemães acumularam grandes percas em toda a Segunda Guerra Mundial, né? E a Sim. última ofensiva, a última batalha foi a Batalha das Ardenas, né? Que a gente, né, não tem como lembrar que tinha o objetivo de reconquistar os territórios da França e da Bélgica, né? Que foi a reconquista de fato, né? E a campanha foi um fracasso, né, para a Alemanha, né? E serviu também para enfraquecer a Alemanha que ainda resistiu no fronte oriental, né? E uma consequência direta, né, da Batalha das Ardenas foi a perca do território da Polônia, né? Nesse momento aqui, além de perder a França, além de perder outros territórios, ele perde a parte oeste da Polônia, né? Então, e aí, né, se abre-se a porta de entrada para a Alemanha, né, que era avançar pelo rio Vistula, né, e o rio Oder, né, digamos assim, que era a porta de entrada para a Alemanha, né? E aí Exato. cenário final para a Alemanha era esse, né? Não tinha mais o que fazer. E aí a União Soviética acaba, né? A última batalha, né? O território europeu foi em Berlim, né? Foi a batalha final, foi travada em Berlim, capital, né? Que era tão desesperadora a situação da Alemanha na época, que inclusive crianças e idosos acabaram lutando nessa batalha, né? E essa batalha de Berlim foi apenas pelos soviéticos, né? E logo após os soldados vermelhos entrarem, né, no parlamento chamado Reichstag, né, que é o Uhum. parlamento alemão, Hitler e sua antes amante e daí na época ali esposa, né, Eva Braun, né, acabou se estudando, ela toma um veneno, né, e o Hitler toma um tiro na cabeça e ele já havia pedido para os seus soldados que queimassem o corpo dele, dela e da cachorrinha, né? Agora a cachorrinha eu não lembro o nome, né? Blonde. Como? Blonde. Blonde. É Blonde, é o nome do cachorrinho. A Alemanha se rende em 8 de maio de 1945, de fato, né, da Alemanha, né? Então, na Alemanha é isso. Aí, como tu já falou, né, as consequências foram inúmeras, né? Depois veio o Tratado de Potsdam, né? Vem o Tribunal de Nuremberg, que tu já comentou, né? E as consequências foram inúmeras, né? Consequências, algumas delas, como a criação da ONU, como a questão das questões nucleares, né, como após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos conquista a bomba atômica, que era a arma mais poderosa. 4 anos depois, a União Soviética também consegue a bomba atômica, então tinha aquela tensão que se inicia na Guerra Fria, que eu vou ter uma aula, a próxima aula vai ser sobre a Guerra Fria, mas, assim, como a gente já comentou, né, várias vezes, né, a gente tenta falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas o assunto é muito grande, né? É O muito assunto grande. é denso. Se a gente fosse falar realmente fato, teria que ser umas 2, 3 aulas e aulas longas, né? E a gente não consegue estar fazendo isso, né, professor? Exatamente. Eu acho que o que foi falado sintetizou bem, né? Depois das bombas atômicas, o Japão se rende. A gente tem, como tu falou ali, o Tratado de Potsdam. A gente vai ter depois a Conferência de Bretton Woods, né? Temos a criação da ONU, a definição do dólar como moeda, digamos assim, internacional. A gente vai ter o Tribunal de Nuremberg, que vai julgar, por exemplo, os líderes nazistas que foram presos, né, que não tinham se matado, como foi o caso, por exemplo, do... Ai, me esqueci o nome lá do comandante da Luftwaffe. Sabe, depois eu me lembro. E outros tantos, né, então vão ser julgados, alguns vão ser condenados à forca, outros vão ser condenados à prisão perpétua, né,
Então, um deles condenado à prisão perpétua foi o Rudolf Hess, que ele ficou até 1987 preso. Então, veja, a Segunda Guerra tinha acabado, ele vai morrer em 1987 na prisão, né, de Pandau, se não me engano, uma coisa assim, Mas já com o, 90 e poucos anos. mas ele, assim, ele foi afastado Sim, sim, foi afastado porque aquele cara era louco. Ele não era bem certo, aquele cara. Muitos acham que ele era louco, né? Até pelo fato de que foi ele que, num pedido, como se fosse um pedido de desculpa para o Hitler, ele pegou um avião e voou para a Grã-Bretanha. Foi ele, sim. Ele sim, acaba sim, para a Inglaterra para falar com o Churchill, para buscar o armistício entre a Inglaterra e a Alemanha. Só que, sim, como ele acaba caindo na Escócia com o avião, ele acaba sendo preso, e aquilo ali, o Hitler jamais iria aceitar aquilo ali, né? Principalmente um armistício, né? E principalmente um exatamente. pedido de desculpas, né? Era praticamente um pedido de desculpas para a Inglaterra, né? Porque ele tinha a visão que se a Alemanha atacasse a Inglaterra, ela ia perder, né? Então, é... e outro contexto também interessante sobre a Inglaterra, só para a gente praticamente finalizar, que o Churchill, não sei se você já assistiu aquele filme, até comentei esses dias, que é O Destino de uma Nação, que é o filme sobre o Churchill durante a Segunda Guerra Não, não Mundial. cheguei a assistir ainda. E ele, na Primeira Guerra, ele falhou na Primeira Guerra, né, comandando um ataque à Rússia da época, né, agora eu não me recordo o nome do ataque, né, daqui a pouco eu me lembro o nome do ataque, que a Inglaterra acaba perdendo muitas embarcações na época, né, e aí, na época, na Inglaterra, quem comandava era o Chamberlain, né, que era o cara que comandava, só que quando se iniciou a guerra ele estava com câncer, né, pouco tempo depois ele acaba falecendo, e na Inglaterra não se tinha um líder, né, um líder nato, e aí o parlamento escolhe o Winston Churchill para se iniciar. Tem uma passagem dele que eu acho que é determinante, que ele nunca tinha dado de metrô na capital da Grã-Bretanha, que era Londres, né? E um dia ele vai, né, andar de metrô e ele comenta para a população no metrô se eles aceitariam um armistício e se precisasse, né, se as pessoas lutariam em busca, né, tipo assim, lutariam pela Inglaterra ou pela Grã-Bretanha, né? E a população foi totalmente a favor, né, do que ele estava comentando, porque ele era totalmente contrário a ter um armistício na época, né, ter um tratado de paz entre a Alemanha, né? Ele até tinha aquelas frases lá, né, de derramamento de sangue, entre outras coisas, né? E ele muda o foco dele na Segunda Guerra Mundial após conversar com a população. A população inglesa, né, da época, é uma população muito orgulhosa, né, como a gente sabe, assim como a maioria dos países da Europa, e eles jamais aceitariam um armistício e jamais também aceitariam se render, né, John? Exatamente, né? E a Inglaterra foi, digamos assim, por muito tempo, foi praticamente na Europa ela que estava lutando sozinha contra os alemães. Foi bombardeada, como você falou, ela não chegou a ser invadida, mas ela foi bombardeada intensamente. Londres, por exemplo, chegou a ter 100 dias de bombardeio consecutivos. Então, foi muita coisa, né? E só que a atuação da Royal Air Force, a RAF, né, que é a Força Aérea Real da Inglaterra, foi fundamental. E eles conseguiram derrubar muitos aviões da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, que faziam bombardeios a Londres, né? Então, o Hitler, ele tentou de todo jeito, mas não conseguiu fazer com que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que está dentro da Grã-Bretanha, se rendesse, né? Fosse invadida e se rendesse. E, enfim, eu acho que basicamente a Segunda Guerra Mundial é isso. Claro, tem muitas consequências, tem muita coisa que a gente falou e muita coisa que a gente poderia falar. Foram mais de. Tem estimativas que variam entre 50 e 70 milhões de mortes, né? É muito incerto, mas de qualquer forma foi muita matança, muita destruição. O mundo mudou completamente após a Segunda Guerra Mundial. Como você já adiantou um pouquinho ali, pouco tempo após a gente já vai ter o início de outro período de tensão, que foi a Guerra Fria, que vai se estender praticamente até o final do século XX, né? Até a década de 90. A Guerra Fria foi aquela que aconteceu no inverno, né? Foi essa, né? Aham, foi. Na Antártida. Sim, sim. A famosa. Já teve aluno que colocou isso na prova, olha, Ah, cara. meu também, né? Uma vez eu perguntei na prova como é que era o nome da morte em massas de judeus na Europa. Daí coloquei Holocausto
Holocausto, inimigos do Hitler. Teve muitos que colocaram inimigos do Hitler ali, né? Então, Meu Deus, né? Até sobre o Holocausto a gente não chegou a entrar muito no assunto, mas para quem quiser, enfim, procurar, depois pode procurar a parte, mas basicamente o Holocausto foi a matança de judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová. O número negro. chega, segundo alguns historiadores, a 6 milhões, né? Começou antes da guerra e continuou depois da guerra com a tal da solução final, né? Quando eles vão ser não só colocados em campos, mas exterminados nas câmaras de gás, né? E um dos maiores foi o campo de Auschwitz, né? Na Polônia, que hoje é inclusive um museu, né? Está aberto à visitação, enfim. Eu espero um dia, né? Quem sabe ir até lá, porque é uma coisa que, apesar de todo o clima negativo, a aura negativa que deve ter aquele lugar, né? Para nós que somos professores e trabalhamos isso, eu acho que é interessante, né? Seria interessante conhecer, ver de perto esse local aí. E você já marcou tua viagem para o Rio de Janeiro para conhecer o teu ídolo, Michel Temer? Não, não, não. O Michel Temer eu quero a distância, né? A única coisa de bonita que tem relacionada ao Michel Temer é a primeira dama dele lá, a que era, né? Primeira dama, ex-primeira dama, a Marcela Temer. Não, Mas mas fora você, isso, não. quando fala assim, mexendo os braços, fazendo todo aquele contexto ali, é o Michel Temer puro ali, Ah, né? não, não. Só lembro um pouco, assim, mas nem de perto, né? Se eu tivesse Não, a fortuna, enfim, tudo que ele tem lá, eu tava bem na vida, nossa senhora. Aí eu o já tinha presi- conhecido a Alemanha, já tinha conhecido o mundo já. o presidente da República mais honesto da história desse país. Ah, claro, claro. Só se a gente esquecer todos os outros, né? Se ficar só ele, talvez ele Quem ganhe o sabe, posto. hein, né? Mas, quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. Sei que você está na correria com a faculdade, com os trabalhos dos alunos, mas te agradeço por essa fala com a gente, né? Quase 2 horas de aula aí. Fico muito agradecido, muito contente de poder contar com o meu amigo Jonathan, né? Os alunos não têm essa percepção, mas a gente é amigo desde a graduação, a gente troca muita ideia sobre as aulas, né? Você foi um dos Bastante. amigos que me fez ir para a sala de aula, né? Eu lembro que você sempre me comentava, eu tinha medo de ir para a sala de aula. E para os alunos também que não sabem quem era para estar dando aula no SEDUP, era esse cara que está aí do outro lado da câmera, que a vaga era dele, mas ele acabou não escolhendo, ele não escolheu a vaga no estado, porque ele já é efetivo na prefeitura. E aí deixou a porta aberta para mim escolher o SEDUP e ser professor de Era, você. era para ser você. Eu acho que você, com certeza, está fazendo um trabalho melhor do que eu faria lá. E com relação à nossa amizade, aí já é de longa data, né? Já tem aí, acho que pelo menos uns 6 anos, né? 6 anos ou 7 anos aí, né? Que a gente já é amigo e já trocamos e conversamos muitas vezes sobre geografia, sobre política, sobre tudo que se possa imaginar. E com certeza é uma amizade que só se fortalece e vai continuar aí até o fim das nossas vidas, hein? Se Deus quiser, meu amigo. Então, te agradeço de coração mesmo pelo teu tempo, né, de dividir o teu Imagina. conhecimento com a gente. E fica o meu agradecimento para você. Muito obrigado por essas aulas aí. Sei que vai ser de muita ajuda para os alunos, principalmente no seu conhecimento. E encerro a nossa aula dizendo muito obrigado. Te agradeço de coração e fica com Deus, meu amigo. Valeu, obrigadão, você também. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.